Só repassando, teremos um Brasil com Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Arana, André, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Rodrigo, Vinícius e o Endrick no comando do ataque. De repente, mais alterações, porque obviamente quando o time não vai bem, ainda mais seleção brasileira, o torcedor já é extremista, né? Tem que mudar tudo, tem que mudar do goleiro ao atacante. Mas essa mexida aí já com o Endrick já é pelo menos um indício, e se você acha que ele de repente entra mais pressionado, porque quanto mais ele não joga, mais a gente quer vê-lo, e aí obviamente a gente espera um movimento imediato, né? Uma resposta imediata. O Endrick, ele convive com a pressão todo jogo que ele entra, em qualquer lugar que seja, desde quando ele começou no Palmeiras, no Real Madrid, ele é um menino que vai carregar isso pra vida toda, porque é uma expectativa muito alta. Um jogador do nível do Endrick vai conviver com isso, e na seleção brasileira não vai ser diferente. Eu gosto do começo com o Endrick, acho que o time ganha mais profundidade. Se é um time, já que a Monique estava falando sobre, mais solto, né? Um Dorival que quer dar liberdade para os jogadores de frente, quando você coloca o Rodrigo partindo da direita, é um time ainda mais com mais liberdade. Porque o Luiz Henrique, ele é um cara que vai ter liberdade para flutuar pelo campo, só que ele prefere sempre receber aberto, né? O Rodrigo, ele é um meia. Então, se você coloca o Rodrigo partindo da direita, é um time que vai mudar ainda mais de posição, né? É um time que vai trocar mais de posições. Vejo de forma interessante. O Brasil vai, por mais que seja um jogo no Paraguai, o Brasil vai ter a bola, o Brasil vai ter oportunidade para pressionar o Paraguai. O jogo da estreia do Gustavo Alfaro contra o Uruguai foi basicamente um ataque contra a defesa. O Uruguai pressionando ali na despedida do Suárez, e o Paraguai segurou o 0-0. Então o Gustavo Alfaro veio para recuperar esse Paraguai competitivo. E é o que eu sempre falo. Brasil e Paraguai, na história, o normal é não jogar bem lá. O normal é não jogar bem. De tudo que a gente já viu de eliminatórias do Brasil, vai contra o Paraguai, é jogo feio. Só que tem que sair com os 3 pontos. E isso vai dando cancha pro Dorival. O importante é ganhar jogos. Vai ganhando, vai melhorando aos poucos. Eu acho que isso que importa. Eu acho que agora é mais do que ganhar só, cara. Porque assim, quer queira, quer não, o Dorival, vamos lá, teve uma eliminação do caminho, mas se a gente fosse chato na prática, ele tá invicto no comando da seleção. Dito isso, jogos, o trabalho dele é considerado um trabalho pobre ainda do ponto de vista de ideias. E eu acho que assim, o campo já estava pedindo algo mais dinâmico. Mas quando ele faz uma mudança dessa, depois de dar 0 minutos pro Endrick no jogo contra o Equador, me parece que o Dorival, ou ele está um pouco perdido da ideia, ou ele está muito volátil com as próprias ideias e a coisa está meio, vou dançar conforme a música. E aí entendendo que existe um apelo popular, ou que ele de fato... Mas ele falou claramente que não é o momento da seleção jogar bonito, né? É o momento da seleção vencer, ele fala isso com todas as letras. Ele muda inclusive esse discurso, porque no dia da convocação, acho que não sei se a Monique estava lá, quando estavam Dorival e Rodrigo Caetano, foi claro a entrevista de que nesse momento o Brasil, mais do que ganhar, precisava de desempenho. Eu lembro muito bem. Ele falou isso claramente. Até de resgatar o torcedor com isso, com esse futebol reconectar bonito. Com o torcedor, falou muito de desempenho e obviamente falou de resultado. Passou o jogo contra o Equador, que foi uma pobreza danada, aí voltou o assunto dizer que só ganhar. Mas era um jogo, eu acho que às vezes é um pouco cruel a forma como a gente acha que o Brasil vai passar por cima das outras seleções, como se essa fosse a realidade. Mas ele virou refém do próprio discurso, mas não é uma por exemplo, o primeiro tempo minha. Do Brasil contra o Equador, qual que é a análise que você faz? Você acha que foi um Brasil ruim? Não, acho que foi bom. Acho que foi bom, mas o segundo tempo é horroroso. Aí é aquela coisa de você precisar de um resultado, você ganhar um jogo, o Brasil pressionado. Cara, no fim, a seleção brasileira continua sendo futebol, cara. Continua sendo a realidade dos clubes. Você vai jogar bem e tem uma hora que você precisa segurar o resultado. Mas tu entende que existe uma parada ali que o torcedor, quando ele topa numa sexta-feira à noite ou numa terça-feira à noite, parar pra ver um jogo da seleção, que vendem pra ele, que tem os melhores jogadores do planeta, que estão na elite do futebol mundial e estão. Hoje, por exemplo, você vai lá, se eu quiser vender o jogo, né, eu vou fazer o anúncio da transmissão. Se a TNT fosse transmitir. Cara, é o ataque do Real Madrid, do maior clube do planeta, jogando com a camisa da seleção, que é algo inédito. A seleção brasileira e nem o Real Madrid. O Real Madrid nunca teve um ataque completo de uma mesma seleção. A seleção vai ter pela primeira vez um ataque completo do Real Madrid. Isso é gigantesco. Só que eu acho que assim, o torcedor médio para lá e fala, rapaz, eu vou ver aqui o Globetrotter, né? Eu concordo. Só que esse discurso de tipo, o Brasil precisa, além de vencer, encantar, dar show, é maléfico para uma construção de ciclo que a gente está fazendo, entendeu? Para os caras, assim. Eu acho que o torcedor tem total direito de achar isso. A gente, como analista, e que viu a seleção por várias vezes jogar um futebol melhor, e a gente sabe o que dá para extrair dos jogadores que estão aí, até por isso que você falou, é o ataque do Real Madrid e tal, a gente espera mais, né? Premeditadamente a gente já espera um show da seleção brasileira, né? Só que eu acho que isso é maléfico pros caras, até pelo exemplo do jogo contra o Equador, né? Faz um bom primeiro tempo, mas aí vem pro segundo, tá vencendo só por 1-0.
Aí você imagina a cabeça dos caras ali dentro. Pô, a gente precisa fazer o diferente, a gente é a seleção brasileira, a gente tá jogando em casa. Então isso é ruim pro início de ciclo para uns caras tão jovens assim também, né? Eu acho que o Vini claramente absorve essa pressão do preciso ser diferente. Total. Ou ser o Vini do Real Madrid. Então, a cada jogada, ele precisa carimbar que eu sou um candidato melhor do mundo. Eu sou um jogador de Real Madrid. Plástica, fazer algo diferente. Eu acho isso pouco saudável mesmo. Deixa eu escutar, diga, Monique. Não, aqui, dentro disso que o Otávio estava falando, eu acho que ontem a gente teve um debate muito interessante, porque tivemos o Danilo na entrevista coletiva, né? E aí a gente consegue elevar o nível da conversa para um outro patamar. E o Danilo falou muito sobre isso, sobre como o futebol está mudando e se moldando, né, de uma forma cada vez mais como produto, ele até usa a palavra business, e que cada vez mais parece difícil se aproximar daquele futebol que era absurdamente um encantamento, enfim. Ele traz vários pontos, e um dos pontos que o Danilo cita ontem é a questão do que aconteceu com a seleção depois da Copa do Mundo. E o Danilo diz, isso que eu vou falar aqui, eu já falei para o presidente. A gente perdeu muito tempo. Numa de, a gente vai pegar um técnico, vai pegar outro, traz um interino, aí troca por um outro que fica só no período até o Ancelotti chegar. Nessa, o Brasil perdeu muito tempo. Perdeu tempo de planejamento, de organização, de definir uma ideia clara. O Danilo diz, só a partir de março, quando chega o Dorival, é que a gente passa a ter algum mínimo planejamento. Então, esse é um ponto colocado pelo Danilo, que é claro que faz parte. Uma outra coisa que eu acho que vai dentro da linha do que o Otávio estava falando, né, do quanto é perigoso a gente ficar esperando o tempo inteiro esse show, essa apresentação que vai encher os olhos e achar que o resultado não basta, né? E apenas uma grande exibição, que é o que vai reconectar o torcedor. O Danilo fala uma coisa que eu acho que é interessante, que é no sentido assim, ele disse, eu converso com os jogadores aqui, não os mais novos, mas os de meia idade ali, o Vinícius, o Rodrigo, o Paquetá, o Bruno, eu falo, cara, vocês têm que chamar a responsabilidade, a gente tem que chamar a responsabilidade, porque se der tudo errado e tá dando tudo errado, amanhã o Dorival vai fazer uma convocação, ele não tem outros jogadores para chamar. Ele pode mudar uma peça ou outra, mas ele não tem outros jogadores para chamar. Então, assim, somos nós. O que tem, somos nós. Então, a gente tem que chamar a responsabilidade e a gente tem que fazer a coisa acontecer e entender que depende de nós. Então, eu acho que é muito isso também. Se pede uma renovação, e acho que o Dorival fez, né? Algumas peças que já estavam há algum tempo saíram, mas é muito nessa linha do Danilo. Ele pode trazer novidades, ele trouxe o Estevão, trouxe o Luiz Henrique, muda uma peça daqui para ali, mas a base, o que tem dessa geração, tá aí nessa convocação. Então, é uma linha muito tênue essa, né, da cobrança, da pressão, da ansiedade que vai se gerando nos próprios jogadores também por essa entrega de desempenho e de seleção que dá show. O Danilo até fala no discurso dele, temos que respeitar quem já vestiu essa camisa e fez história. E é muito isso, né? Há muita pressão em cima desses jogadores para isso. Vamos escutar o Danilo? Depois o Otávio fala aqui. Nesse momento a gente dá um passo atrás justamente por isso. Porque a gente teve muita instabilidade. A gente, quando eu falo a seleção brasileira no geral, né? Teve muita instabilidade, muitos nomes, treinadores, estratégias, planos, jogadores, demorou a pensar um caminho que ia ser uma total renovação, não ia ser, ia se manter uma equipe, não ia. Então, assim, perdeu-se tempo em relação a isso e faz com que a gente esteja certamente um passo atrás daquilo que são as principais potências hoje em campo, eu diria, mas tudo isso porque o nosso conjunto ainda não está bem feito, digo conjunto. Matéria-prima, organização e planejamento. Agora sim, com o Dorival, e desde que ele entrou em março, as coisas começaram a entrar por um caminho onde se pode falar que existe um planejamento claro e bem feito, mas ficou a desejar, isso está bem claro, eu já falei isso para o presidente, e está bem claro que depois da Copa do Mundo a gente perdeu tempo e isso faz com que a gente esteja um passo atrás, certo? Otávio, você ia completar, mas assim, só para pontuar também, eu concordo com o Danilo, eu acho que 2023 foi um ano assim, inexistente praticamente, né? Mas também não pode ser a desculpa, né? Eu acho que tem alguns pontos que muitos clubes se utilizam para se apegar como desculpa, né? Eu acho que não pode ser uma desculpa. Eu acho que interfere sim, mas não pode ser desculpa também. Eu acho que é muito mais ali, e o Danilo é um cara que tem uma inteligência, uma leitura de jogo bem acima do normal, né?
que é exatamente esse fato de, a gente tá atrás das principais seleções que hoje jogam na elite. Se a gente já tava depois da eliminação da Copa, você imagina o que a gente precisava fazer para chegar no patamar dessas seleções, que hoje são as melhores do mundo, né? Um ano perdido e com vários problemas que ele explica ali, né? De matéria-prima, de planejamento, de organização e tal, você fica ainda mais atrás, né? Então o Brasil perde todo esse tempo, o Brasil, agora passa a ter uma estratégia fixa com o treinador que é o Dorival. Aí, a Monique estava falando agora, né? O Dorival imaginava a seleção. O que o Dorival falou que contra o Equador foi ruim e ele reconheceu isso? A gente precisava de mais presença diária, né? E a ideia dele era ter o Pedro, Aí ele vai e perde o Pedro. Ele não tem o jogador com as mesmas características, tanto que agora ele vai tentar o Endrick para poder ter mais presença, que foi algo que faltou para o Brasil contra o Equador, e acho que todo mundo entende isso. E aquilo que a Monique estava falando antes, que o Danilo também fala muito bem, o futebol hoje ele é muito mais entretenimento, né, cara? Ele mudou muito como esporte, como jogo, apesar das regras ser basicamente as mesmas e tal, o jogo jogado mudou muito, e eu acho que isso acaba igualando os desiguais pra caramba, né? Você pega o exemplo do que vai ser hoje contra o Paraguai, né? O Brasil claramente tem uma seleção melhor. Até pelos jogadores que jogam no Brasil, que vão ser titulares no Paraguai, e os que vão jogar na seleção brasileira, ou você pegar a convocação. O Alfaro, ele é um treinador que já fez sucesso com as retrancas dele em diferentes seleções. Costa Rica contra Foi o Brasil. assim no Equador, Costa Rica contra o Brasil 0-0 na Copa América. O Piero estava lembrando, despedida do Soares, Montevidéu, Estádio Centenário, 0-0, uma retranca que não deixa outro time jogar, e provavelmente o Brasil vai enfrentar isso agora. Então, você vai pegar o Defensores del Chaco, que é um território hostil para a seleção brasileira, até dos tempos de futebol, bem vistoso da nossa seleção. Aí você vai cobrar isso agora, de uma seleção que está atrasada claramente no seu planejamento, na sua construção. O jogo de maior público da história do Maracanã de seleção é um Brasil e Paraguai, que é 1-0. Pois é. E assim, num período com os pica inteiros aí, o nome que você imaginar, tava lá. A gente vê na Libertadores também, os times brasileiros que tem então, times bem melhores. Esse jogo de hoje é muito perigoso até em questão de resultado, quanto mais para você querer que o Brasil dê show, dê espetáculo e tal, por toda essa conjuntura que o jogo apresenta. Se você pegar todas as principais seleções do mundo, as candidatas ao título, o trabalho mais recente é o do Dorival. As principais seleções europeias mantiveram os treinadores da Euro, que já estavam com trabalho. A Argentina manteve. A Argentina manteve, o Bielsa já está há mais tempo do que o Dorival. Então, as principais seleções que competem e que nem sempre jogam com consistência o bom futebol, a Argentina do Scaloni, ela tem méritos e é um time competitivo nos grandes jogos. A seleção do Scaloni não é uma seleção que dá show. Ela tem seus altos e baixos. E olha só, eu falei tudo isso do Paraguai agora. O Paraguai tem 7 jogos nessas eliminatórias e só uma vitória. E ainda assim eu tô dizendo, é um jogo perigoso pro Brasil e tal. A parada é que o Brasil, pra você ver como vinha de 4 jogos sem vencer quando o jogo contra o Equador, né? É uma situação dramática. O Brasil ele precisa ganhar jogos, cara. Pra mim é isso. Jogar bem é importante. Eu concordo com o Formiga que esse foi o discurso, mas conforme você vai ganhando jogos, você vai ganhando tempo, tendo mais espaço pra testar as coisas, pra dar tranquilidade pro trabalho acontecer. E quando você ganha títulos, ganha jogos, a visão sobre os jogadores muda. Então essa noção de que a gente tem uma geração frágil, a visão dos jogadores, mesmo os históricos da seleção brasileira, a imagem que a gente tem deles muda a partir do momento que eles levantam a taça. Para esses caras, quando a gente vai olhar para o Vini Júnior, não é esse cara. Você ressignifica totalmente. O dia que o Vini Júnior ganhar uma Copa do Mundo, o dia que o Neymar ganhar uma Copa do Mundo, o Rodrigo ganhar uma Copa do Mundo, esses caras eles são outros jogadores. Total, que é aquilo que a gente fala desse argumento de que o Brasil não pode ter um meio-campo de um cara que joga no Newcastle, outro que joga no West Ham, um joga não sei aonde, no Wolverhampton. Aí você lembra... Se esses caras fossem campeões, ninguém tava falando isso. Que é aí onde eu vou chegar. Em 94, o Brasil foi campeão do mundo com um time titular que tinha um jogador do Stuttgart, um jogador do Bordeaux, 2 jogadores do La Coruña, um goleiro do Reggiana. E tipo assim, isso não é demérito de nenhum deles. É só uma contradição natural no discurso, porque uma ganhou e a outra não ganhou. Ou ainda não ganhou. Porque quando ganha... muda completamente a percepção do que era o Stuttgart, do que era o La Coruña, do que era o Bordeaux, do que era numa outra época em que você tinha muito mais limitação de estrangeiro e tal, mas de qualquer forma, um time titular com essa configuração. Sim. E que isso não era uma questão e nem nunca foi. Eu não lembro de ninguém debater como um problema o fato do Bebeto e do Mauro Silva jogarem no La Coruña. Pelo contrário, até porque foi um time que foi candidato a título na Espanha, perdeu por uma rodada e depois passou a ser... E depois foi campeão espanhol, não com o Bebeto. Então, assim,
Isso não era uma questão. O Dunga jogava no Stuttgart, isso não era uma questão. O Márcio Santos jogava no Bordeaux e isso não era uma questão. Monique. Não, e dentro dessa linha que os meninos disseram, só para a gente fazendo um exercício aqui, né, voltando na Copa América. O Brasil, ele acaba sendo eliminado ali para o Uruguai nos pênaltis. Vamos supor, na base do Si, que o Brasil avança ali naqueles pênaltis. O Brasil poderia, de repente, vencer a Copa América com partidas muito abaixo. E talvez hoje a gente estaria tendo um debate um pouco diferente. Então, assim, do lado de dentro, há muito essa visão de que há necessidade de reconectar como torcedor. E aí, eu levanto a questão, se o Brasil começar a jogar muito bem, mas continuar sem ganhar nenhum título, dificilmente vai se reconectar como torcedor. Então, assim, é claro que o Brasil precisa de apresentações mais contundentes, mas eu concordo no sentido, e acho que essa é uma visão da comissão técnica, uma visão de bastidores, de que o mais importante agora é vencer. Vencer para que o Dorival tenha respiro para trabalhar, porque já existiu uma pressão enorme em cima do Dorival, que nem sequer tinha estreado nas eliminatórias. Ele vai para o jogo contra o Equador extremamente pressionado, porque dependendo de como ele saísse dessas duas partidas, dependendo dos resultados, a gente colocava em xeque o futuro do Dorival na seleção brasileira. E a gente, quando eu digo, é até internamente. Então, o Dorival precisava de vitórias para respirar, para ter tempo, para ganhar um respiro, embora o Dorival seja um treinador que está invicto no comando da seleção. Os jogadores precisam da vitória para se sentirem um pouco mais confiantes, e aí é aquele ponto que a gente fala do Vini, de ansiedade, de querer muito entregar na seleção, que entrega no clube e não conseguir. Então os jogadores também precisam dessa confiança. Como o Danilo falou, é essa geração que tem. Vai mudar um jogador, outro ali por opção do Dorival, mas é essa geração que vai caminhar como grande base para a Copa de 2026. Então, se o Brasil fizer uma grande apresentação, e aí talvez contra o próprio Paraguai, não vamos dizer, foi uma apresentação inesquecível, mas foi a melhor apresentação que o Brasil fez na Copa América, com o Vini jogando muito bem, buscando jogadas de efeito, além de fazer os gols, e não é só isso que vai reconectar com o torcedor. Nesse momento, é um combo. E quando o Danilo fala, a gente só vai voltar a ter o torcedor da mesma forma como quando a gente for campeão do mundo. E eu acredito nisso. Então, para esse momento, eu acho que o pensamento interno não é, deixar de lado uma grande exibição. Se isso for possível, os jogadores também querem isso. Mas o mais importante é conseguir ganhar confiança com os resultados e vencer. Vencer para conseguir buscar o próximo degrau, que é ter um grupo mais confiante em campo que vai poder apresentar uma atuação melhor.